Vamos Oi, lá. gente, tudo bom? Oi, Aninha, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Desculpa aí o problema técnico, eu tava na conta da Women Friendly te esperando. Ah, então, mas eu não vi que eu tava. A hora que eu vi que você conectou como Women Friendly, eu tentei, mas não entrou. Aí eu entrei com a minha para tentar resolver. Bom dia, desculpa aí, gente, problemas Bom técnicos. dia. Tem um monte de gente que te conhece, que tá aqui. Ah lá, o pessoal falando Oi, que tá com gente, saudades de você. que alegria, muita saudade. Ai, a Fabi aí, a Cecília, a Anne, gente, um beijão para todas vocês. A Lili. Olha, muita gente te conhece, mas tem muita gente que não te conhece aqui, né? E eu não fiz nenhuma apresentação sua, porque até eu fiquei surpresa, porque quando você me mandou lá o mini currículo, eu falei, nossa, quanta coisa que essa mulher faz! Então, conta um pouquinho de você, o que, que você tem feito, qual a sua atividade. Então, primeiro, obrigada, Yane. Assim, a gente se conheceu num projeto da Natura, né, das especialistas. Então, naquela época, eu trabalhava justamente com a formação de especialistas que fossem referência para a empresa, né, em proatividade, em protagonismo. Então, eu sou hoje diretora executiva do Social Good Brasil, que é uma ONG que há 12 anos trabalha pelo fomento do uso da tecnologia para o bem. Né? A gente sabe que a tecnologia invadiu nossas casas, o celular é uma tecnologia que está à mão, que a gente cada vez mais está dependente dele, mas como tudo na vida tem o lado luz e o lado sombra. E a gente fomenta, o conhecimento sobre os riscos que existem, como é inerente a qualquer atividade, mas também provocar uma discussão na sociedade para que o uso da tecnologia seja feito para o bem, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui nesse contexto de quarentena. Eu também realizei um sonho, e desde 2017 eu fundei, junto com a minha sócia Natália Valdou, a Women Friendly. Nós duas nos juntamos, fomos vítimas de assédio, trabalhamos em várias empresas, ela é advogada, eu trabalhei como executiva, e juntas a gente deu as mãos e tentou entender como é que a gente conseguia fazer com que outras mulheres não passassem pelo mesmo que nós. Então, criamos a Women Friendly, que é uma iniciativa que vai nas empresas conduzir cursos sobre o que é o assédio, como identificar esse tipo de conduta, como você, homem, pode apoiar para que esse tipo de comportamento que foi enraizado nessa sociedade não aconteça, né? No ambiente de trabalho. E aí todo mundo trabalha do ponto de vista de relações sustentáveis. Então, isso desde 2017, eu e a Natália, a gente vem rodando o Brasil e a gente já impactou mais de 50 mil pessoas com os nossos treinamentos. Fora isso, a gente também tem outros chapéus, né? Porque quando a gente entra nessa área do impacto social, nada fica, digamos, a gente sempre está tentando fazer mais alguma coisa, colocar nossa expertise à disposição. Então, também sou membro do Conselho da Cívicos, que é uma organização global que, desde a queda do Muro de Berlim, se organiza como sociedade civil organizada para propor melhoria das ONGs, dos ativistas, proteção para essas pessoas que trabalham pela mudança no mundo. E aí eu faço parte de um conselho onde eu represento a América Latina para votar nos projetos que serão financiados por essas ONGs. Então, sempre chegam para a gente pedido de ajuda, pedido de apoio. No contexto da Venezuela, sempre chega aqui pedidos de refugiados, de iniciativas, e a gente tenta apoiar financeiramente. E eu coloco minha expertise como mulher latina à disposição. E também sou membro de um grupo que a gente estuda iniciativas de inclusão e diversidade. Bom, em resumo, é isso, Ana. Vocês estão vendo que é muita coisa, né? Quando ela começou a contar, eu não acreditei. E dá tempo de fazer tudo isso? Aí a gente se organiza, né? Disciplina e assim, a gente usa muito online, né? Assim, para mim foi uma grande surpresa. Eu sempre fiquei muito no avião, viajando e trabalhando. Aí veio a epidemia e aí a gente está aqui trancada dentro de casa, mas aí a gente faz uso da internet, das nossas redes, para que o trabalho não pare. Muda o contexto, mas a gente vai continuar tendo gente vulnerável. E quando a gente fala de mulher, que aí é o tópico que a gente vai tratar agora, né? Eu gostaria muito que a gente entendesse do poder que a gente tem de agir em rede. E aí eu pensando qual era a primeira mensagem que eu ia trazer aqui para a Anne, antes da gente evoluir para as perguntas, eu queria muito que a gente refletisse sobre alguns tabus. A gente sempre escuta, gosta de ficar com o marido e de apanhar porque gosta, não sai porque não quer. Tá, tudo bem, nunca foi assim. Na verdade, a gente sabe, quando a gente tem uma mulher que é vítima de violência doméstica, tem filho ali no meio, tem dependência econômica, tem a questão de dependência emocional. Agora, imagina isso num contexto de quarentena, onde a mulher fica presa com seu algoz o tempo inteiro, não pode circular nas ruas, se sair de casa, como é que vai fazer com o filho? O risco que coloca ela e os próprios filhos a circular, enfim. Então, é uma questão que eu trago aqui.
Se você em algum momento acha que a mulher fica com o seu algoz, com o seu agressor porque quer, agora no contexto de quarentena eu espero que realmente você tire isso do seu coração. Porque a gente está aumentando em muito o número, isso é global, tá? De mulheres vítimas de violência. Inclusive, a gente já teve uma consultora Natura que foi vítima de feminicídio durante a quarentena. Eu vi falar isso mesmo, né? Tanto é que a Natura está com uma campanha grande, realmente, né? Para alertar as pessoas sobre isso e para que a gente também ajude outras mulheres. Porque esse papo de que em briga de homem e mulher a gente não mete a colher, tá errado, né? Tem que meter a colher mesmo, né? Com certeza. E aí, que bom seria que em cada prédio, em cada condomínio, você fosse vista como uma pessoa que seja referência. E eu sei que quando você se coloca nesse lugar, nesse tabu, né, nesse clichê de tipo briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, você pode salvar vidas. E aí, quando eu te digo, não é necessariamente ir lá e apartar uma briga, mas é você saber onde está o número que você ligue para pedir ajuda. A gente tem um número do governo federal, mas a gente também tem um número de cada cidade, em muitos estados, onde você pode ligar e denunciar. Hoje, pela Lei Maria da Penha, não precisa que a vítima preste queixa. Você, como vizinho, pode denunciar. E aí eu chamo a atenção para... tá dizendo aqui que o áudio está bem baixo. A gente vai falar mais meu perto. áudio que tá baixo? Eu vou falar mais próximo, pode ser, gente? Mas aqui estão falando que é o meu. O meu que tá baixo, gente? Ou estão falando aqui que os dois estão ok. Dá uma checada se não é o seu aparelho, alguma coisa assim, tá? Pode continuar, Joia. estou te ouvindo bem. Então, Joia, assim, quando a gente vai falar de tecnologia nesse ambiente, nessa situação de pandemia, né, o que eu acho que é muito interessante vocês entenderem que, por exemplo, o governo federal baixou um aplicativo que você pode baixar na lojinha do seu celular. Com esse aplicativo, você pode gravar vídeos, bater fotos, e isso vai para o Ministério de Direitos Humanos para ser encaminhado para a polícia. Hoje, pela Lei Maria da Penha, você não precisa que a vítima preste queixa. A vizinha, a tia, alguma pessoa que testemunhe, isso ali, se ele já fizer o registro do BO, do boletim de ocorrência, isso já conta para abrir a investigação e que essa mulher pode ser salva. Mulher que denuncia, ou caso que é denunciado, evita que uma mulher chegue à morte, porque o ciclo da violência, aquele que começa muitas vezes com uma gritaria, com um insulto, com uma agressão verbal, isso é estudado pela academia, não sou eu que estou dizendo. Esse ciclo vai aumentando, 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 até que termina, infelizmente, com uma morte. Então, a gente realmente estimula que você procure esses meios. Se chama Direitos Humanos, foi anunciado pela ministra Damares há 15 dias. Se você mora no Rio de Janeiro, hoje no Rio de Janeiro, o boletim de ocorrência pode ser feito online. Aquele mesmo dispositivo que vocês usam para poder, muitas vezes, denunciar que teve em caso de violência doméstica, isso vira BO e a polícia vai lá resgatar a vítima. Né? E mais do que isso, pode falar, Anne. Pode falar. Aninha, tem muito assunto aqui que já foi pro aplicativo, para tecnologia, só para a gente poder se organizar um pouquinho. Peraí. Com você. Com você. Não, eu tô vendo. Ó, primeira coisa, quando eu comecei a pesquisar, você começou a falar que tem gente que fala que a mulher fica com o marido porque gosta de apanhar, esse tipo de coisa, tal. Eu comecei a pesquisar, tá? Eu vou ser bem sincera, eu nunca... Depois que a gente conversou, que eu fui dando uma olhada, comecei a ler as notícias, tal, fui ficando assustada. E aí, que eu realmente vi que a gente não pode julgar. A gente não sabe qual que é a realidade da outra mulher. Por que ela está vivendo dessa forma? Porque às vezes é muito fácil a gente falar assim, por que não sai de casa? A pessoa não tem condição, né? Não tem condição nem financeira, nem emocional, tem os filhos também para criar e não consegue se libertar disso. Então, a primeira coisa é não julgar. Aninha, tô achando que o seu vídeo tá travado. Eu te escutei até o finalzinho, agora voltou. Você voltou comigo? Você tá me escutando? Tô te ouvindo bem. Voltou agora. Um pouquinho ruim a imagem, mas tô te ouvindo bem. Então, a primeira coisa que eu assim, aprendi realmente é que a gente não pode julgar o outro. A gente não sabe o que está se passando com essa mulher, né? Qual que é a realidade dela. Aí, quando você fala que você criou o Women Friendly, eu queria só entender assim, é uma causa só da mulher, mas é a mulher em vários contextos, é no trabalho, é sobre assédio, é a mulher, a violência doméstica, você trata do preconceito com a mulher de uma forma geral? Na verdade, ou a gente fala, a nossa grande bandeira é o assédio, né? Mas eu preciso te dizer que a gente, nesse tempo que está atuando,
já recebeu denúncia até de pedofilia. Então, na verdade, o que a gente coloca Women Friendly, a nossa expertise é o assédio, porque tanto eu quanto a minha sócia, nós trabalhamos em empresas, a gente tem um contexto da lei, mas a gente termina acolhendo, atuando pelo acolhimento dessa mulher, porque seja o assédio, seja a violência doméstica, que a gente chama de violência de gênero. É você pegar uma pessoa mais frágil pelo contexto, que está mais em risco, e colocar ela nesse contexto sendo vítima de violência, que pode ser desde uma chantagem, para que essa pessoa, tipo, ou você cede ao meu assédio, ou você perde o emprego, a própria violência doméstica. Então, quando chegam esses casos para a gente de violência doméstica, abusos, a gente encaminha para a rede. Todo mundo que trabalha com, ou pelo menos a maioria deveria ser, que atua com esse tipo de acolhimento e de iniciativa, deve atuar em rede. Porque aquilo a gente termina sendo um canal de ajuda e a gente encaminha para os especialistas. Então, sim, Anne, o meu objetivo com o Women Friendly é entrar nas empresas e discutir o assédio, mas todas as vezes, olha, invariavelmente, todas as vezes que eu fiz meus treinamentos contra assédio, sempre sou chamada para algum outro tipo de ajuda. E com muito carinho, muito amor, a gente acolhe e encaminha da melhor forma possível, porque no final das contas, todos somos uma, né? Esse mundo que a gente quer diferente tem que ser bom para todo mundo. Tá, então, por favor, alguém aí coloca o @, do Women Friendly, tá? Para vocês seguirem, entenderem melhor como é que elas atuam, tá? Agora, vamos focar exatamente na situação das mulheres, né? Situação de vulnerabilidade, dessa violência doméstica. Você comentou sobre um aplicativo, o nome do aplicativo, qual que é? É Direitos Humanos. Direitos Humanos. Tá? É um aplicativo que ele é oficial do Ministério dos Direitos Humanos. A Damares, ela, a ministra, e aqui eu não estou fazendo comentário partidário, nem pró, nem contra, mas ela entendeu que tinha uma disparidade nos dados, porque no Rio de Janeiro, onde a mulher podia silenciosamente postar o BO online, aumentou 50% o número de violência doméstica, enquanto no número 0800 do Ministério tinha aumentado só 9%. Daí ela entendeu o poder de você ter um aplicativo, porque imagina só, se você se coloca no lugar da vítima, que você tá lá com o marido o tempo inteiro te vigiando, trancado, sem poder sair, como é que você vai pedir ajuda? Por isso que o aplicativo, por isso que o WhatsApp, por isso que isso é muito importante. Tanto que a campanha da Natura foi exatamente um vídeo enviado por WhatsApp que pede para a mulher colocar um fone de ouvido para daí dar instruções de onde pedir ajuda, etc. Se você não tiver o aplicativo, o que eu peço é, já tentou mandar aquele oi pro WhatsApp para a vizinha, né, para tuas amigas, se dizer que tipo, olha, eu tô aqui para o que precisar? Então, é a história de atuar em rede. Com aplicativo ou não, a gente tem um WhatsApp na mão, a gente tem um Facebook. É bom você se mostrar à disposição para ajudar. Mesmo que não seja sua vizinha de porta ou de prédio, de repente você está disponível para poder ajudar, né? E dizer, tipo, se qualquer coisa, grita aqui que eu vou atrás da polícia te ajudar, já é muito importante. Atuar em rede é a primeira coisa, independente se você tem um aplicativo ou não. Tá, e você falou de um número que a gente também pode ligar para pedir ajuda. Qual que é esse número? Exatamente. Eu vou procurar até aqui o 0800, ele está na página do Ministério da Saúde. Mas outra coisa que eu recomendo é que você, em cada estado, e o estado de São Paulo tem um número de acolhimento, eu vou mandar aqui procurar para vocês. Aqui no Recife, eu estou falando do Recife, também tem um número próprio, do número específico da Lei Maria da Penha. Aqui eu vou até procurar aqui no Google o número de São Paulo, mas se você der um Google e colocar Guarda Maria da Penha, proteção à violência doméstica, você vai conseguir chegar no número do seu estado. E por que eu estou estimulando que você procure o número do seu estado? Porque ele é mais fácil a conexão com a polícia militar. E em alguns estados você tem, inclusive, uma polícia especializada para cuidar de casos de violência doméstica. Então, assim, como eu sei que sua live está sendo escutada por gente de São Paulo e do Brasil inteiro, cada estado tem também seu número. E se não tiver, você ligue para a polícia militar, porque hoje violência doméstica é caso é protegido pela Lei Maria da Penha, então o certo é que a polícia militar reaja tanto quanto outro tipo de violência. E sim, meta a colher em briga de marido e mulher. Colocar até aqui online. A gente tem ouvido muito, assim, dos índices que aumentaram no Rio. E você também falou muito do Rio. O Rio é o local onde tem maior número de violência doméstica? Não necessariamente. Porque, na verdade, o que a gente fala do Rio de Janeiro é que eles conseguiram colocar a tecnologia à disposição para tornar esses casos visíveis. Então, foi isso que chamou a atenção da gente. Então, por exemplo, é completamente
incoerente, que só tem um aumento de 50% no Rio de Janeiro, enquanto o resto do Brasil está aumentando 9%, 10%. Não, na verdade é que esses casos de violência não estão sendo notificados. E aí foi onde deu clique. As mulheres estão presas com algoz. Ele não pode sair para ir para a delegacia prestar queixa, ela não pode sequer telefonar. O que ajudou a mulher no Rio a denunciar foi o fato dela poder entrar online no celular dela, procurar a polícia militar e registrar a queixa. E aí a polícia poder ir lá e tomar sua atitude. Né? Então, por exemplo, assim, uma informação que eu também aproveito para deixar muito forte aqui. Por mais que esteja em quarentena, você tem os conselhos tutelares ainda operando e a maioria das capitais também está com os centros de acolhimento para vítima de violência doméstica funcionando. Então, não é porque você está em quarentena e a gente está tendo todo esse caos nas cidades que a rede de apoio à mulher foi desarticulada. Ela continua atuando para proteger as vítimas. Então, sim, denunciar é bem importante. E a gente tem que lembrar, né, Aninha, que a violência não é só agressão física. Tem a violência moral, psicológica, né? Que isso também é muito forte. Com certeza. É aquilo que eu falei no começo, Anny. O ciclo da violência dificilmente chega com a violência física. Quando chega na violência física, no empurrão, na tapa, ou coisa pior, aquilo ali já vem acontecendo. Com agressão verbal, com chantagem psicológica, chantagem econômica. Gente, hoje a Lei Maria da Penha, inclusive, considera o fator abuso econômico. Um homem que toma um celular de uma mulher, que proíbe ela de sair para ganhar dinheiro, que pega o dinheiro que ela arrecadou com suas vendas, com suas compras, isso já é abuso econômico e já está configurado na Lei Maria da Penha, como uma das formas da violência. Tá. Então, por isso que a gente sempre fala que é muito importante. Começaram as agressões verbais, as chantagens psicológicas. Entenda que isso é um ciclo que tende a piorar. Não passa a mão dizendo, foi só um dia. Porque ele estava de cabeça quente. A coisa tende a piorar. E aí pode chegar, infelizmente, até a morte. Não é verdade, vai num crescente aí, né? E aí, no fim, realmente é a morte mesmo. Agora, tem muitas mulheres que elas têm dificuldades em reconhecer que elas estão numa situação de abuso, de violência, né? Elas acham que vem essas desculpas, não sei. Não, foi só hoje mesmo. Não, ele só fala que eu não preciso trabalhar. E que ele me dá tudo. Mas isso é uma forma de já começar, né, a segurar a mulher, a controlar ela, para que não saia de casa, para que não tenha sua independência. Gente, eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas que as políticas públicas tentam colocar e fazer acontecer, e se você for ver, já tem no Mato Grosso, tem em vários outros estados, é exatamente isso. É quando a mulher consegue romper com esse ciclo de abuso, sempre tem a chave que é o empoderamento econômico, que é, às vezes, o que faz ela voltar. Então, por exemplo, lá em São Paulo, eu acompanhei o trabalho das casas de acolhimento das mulheres vítimas de violência. Elas fizeram um trabalho com ONGs para que essa mulher, assim que fugisse desse caso de violência e fosse retirada de casa, né, protegida pelo Estado, tivesse uma atividade econômica de imediato. Porque isso que você fala, Anny, é uma grande verdade. O homem, no sentido de querer pegar aquela mulher e torná-la manipulável, né, à disposição do que ele quiser fazer, a primeira coisa que geralmente ele corta é contato com a família, contato com o amigo e atividade econômica. Então, fiquem muito atentas. Quando começa, aquela amiga ali que às vezes é independente, aqui ali é um bom exemplo de empoderamento. Começa a implicar com essa amiga. Quando você tem uma irmã muito presente, começa a dizer, se a sua irmã quer separar a gente, entendeu? É sua mãe que cria problema, porque o abusador, ele quer tirar a mulher de perto da rede protetiva dela. Verdade. E torná-la cada vez mais um puppet, né, como fala em inglês, algo ali manipulável, um bonequinho que fique à disposição da agressividade dele, do abuso, dele tentar se fazer como mais homem nessa masculinidade tóxica na hora, né, que se impõe sobre a esposa. Olha, Ana, como ajudar as mulheres que querem mudar esse ciclo de vida? Desculpa, eu acho que cortou. A Andressa está perguntando como ajudar as mulheres que querem mudar esse ciclo de vida. Porque às vezes elas querem mudar, mas nem sabem como pedir ajuda, o que fazer para mudar essa situação. Olha, Andressa, é muito boa essa tua pergunta, porque é muito fácil a gente cair no julgamento, que foi quando a gente começou falando aqui, né, Anny? Então, assim, a primeira coisa que eu te digo é esteja por perto, não abandone. Porque a gente sabe que tem várias situações. Às vezes, quando você identifica essa mulher já está há tanto tempo com a psique dela abalada, há tanto tempo com a autoestima
minada, porque esse homem, esse abusador psicológico vem dizendo que ela não serve para nada, que só ele ama, que ela só vai conseguir sustentar os filhos por causa do apoio dele, que aí às vezes ela entra nesse lugar de não conseguir ver luz no fim do túnel. Então, esteja presente na vida dela, vá conversando, fortalecendo a autoestima. Muitas repetem o processo que viveu com o pai e a mãe em casa, viram a mãe passando por isso, então acham que isso é o padrão, né, que ele está simplesmente repetindo o padrão que ela conheceu de relacionamento. Então, o que eu peço sempre é conversar, dizer que isso não é normal, mostrar o valor dela como mulher, como um ser humano, que ela não precisa estar se submetendo a isso. E muitas vezes é frustrante, porque muitas vezes você faz isso, dá a mão e ela volta. Mas é como eu e minhas amigas da rede falam, vai voltar 1000 vezes e 1000 vezes eu vou estar ali para dizer que ela não precisa por isso e para passar por isso, que ela pode contar comigo e que eu vou poder mostrar um caminho para que ela possa sair desse ciclo. E lembrando que muitas vezes o econômico pega. Então, pegar essa mulher, que é a primeira coisa, é tirar de perto do agressor, mostrar que ela não precisa passar por isso. O acolhimento psicológico, a reconstrução dela como mulher, com a autoestima, e também a saída para o econômico, né? Que nesse ponto a Natura e a Avon, inclusive, fazem um trabalho muito bonito de mostrar isso como saída para o empoderamento econômico. Agora, tem uma pergunta aqui da Márcia Sayuri, que é uma verdade, né? Muitas mulheres, elas estão nessa situação, mas elas não contam para uma amiga porque tem vergonha, tem medo. E aí, como fazer para ajudar essa pessoa, né? Como se aproximar para que ela se abra? É muito interessante isso, porque a gente está por anos numa relação Aninha, se abusiva, você tóxica. puder voltar, seu áudio deu uma cortada, viu? Tá bom. Eu fechei aqui a cortina, vou até abrir a cortina para vocês poder vocês verem mais luz do sol, que eu tirei o reflexo, mas a gente vai falando aqui. Tá melhor assim, gente? Tá melhor, eu acho, né? Então, o que eu estava falando é que é bem importante falar se você notar que a sua amiga está passando por Ficou alguma ótima a situação. imagem agora. Beleza. Eu acho que se você começar a notar que sua amiga mudou, se ela for uma amiga principalmente de muito tempo, ninguém passa incólume por uma relação abusiva e tóxica. Por mais que ela não fale, você vai notar que ela vai evitar sair com vocês, aí vai notar tristeza, vai notar que aquelas coisas que ela ama fazer, ela vai deixando de lado. Né? Aquela propaganda que fala a cada tantos minutos uma mulher cai da escada é a maior verdade, porque muitas delas vão escondendo da maioria das pessoas por vergonha. Mas sabe o que é legal fazer? Mostrar informação e mostrar que ela não está sozinha. Falar na mesa de amigos, vocês souberam desse caso, né? A mulher foi acolhida, hoje ela está aí trabalhando. Enfim, começar a mostrar desse jeito o que está acontecendo e que é possível uma saída. Você vai dando subsídios para aquela mulher. Não se sentir culpada pelo que aconteceu, porque a maioria se sente culpada. Nossa, o áudio da Aninha tá cortando muito. Oi, voltou agora? Sim, voltou. Ai, os problemas da internet. O que eu estava falando em resumo que é o seguinte, compartilhar que outras mulheres passam por isso e que têm histórias de sucesso é bem importante para a mulher entender que ela não está sozinha. E sempre reforçar, a culpa não é dela, a culpa é do agressor. Sim. Entendeu? Então, é isso. E aí eu tô vendo aqui até um comentário, acho que é da Andresa, que fala disso, né? De uma mulher que passa por uma relação abusiva, que foi muito desgastante para você e para ela, e ela tá voltando para o rapaz, né? Isso? Ou tá saindo da relação. É isso que eu te digo, Andressa, às vezes é desgastante mesmo, sabe? Agora, eu te digo uma coisa, depois que essa mulher sai do ciclo, é acolhida, por mais que ela volte, seja qual for o motivo, por causa que cuidam dela, ela vai entender que é possível recomeçar. Então, talvez ela volte agora, mas mais na frente ela tenha força suficiente para romper de vez com esse ciclo, sabe? Sempre o acolhimento e nunca desistir é bem importante. Tá certo, Ani. Eu acho que esse assunto aqui, olha, ele pode se estender assim por um tempão. Sabe, tem muita coisa para a gente falar, né? A gente pode até voltar numa outra live aí e a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes não é a nossa realidade, mas a gente está vendo que é a realidade é de muitas, né? E a gente precisa entender. Para mim é um assunto assim super novo. Eu realmente não sei lidar muito bem com isso.
E assim, vou ficar até mais atenta, porque às vezes tem alguém do teu lado que está sofrendo esse abuso e a gente não sabe. Porque a pessoa não fala, É, né? Tem medo. Então, a gente tem que com começar certeza. a prestar um pouco mais de atenção, né? E perceber o que está acontecendo também com o outro. Com certeza, eu te agradeço muito, Anne, por essa possibilidade, tá? Porque quanto mais a gente fala na nossa mesa do café, nos nossos happy hours sobre isso e se coloca à disposição, mais a gente está fortalecendo essa rede para mostrar para essas mulheres que se silenciam que elas não estão sozinhas, que podem contar conosco e com outras mulheres também. Tá certo, Aninha. Olha, muito obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. Fiquei super feliz de te ver. Eu quero te ver pessoalmente. Para quem não sabe, a Aninha é aí do Nordeste, né? De Recife. Agora você tá aí mesmo. É, Porque né, eu você vim ficar com a vive no família. mundo, né? Vim ficar com a família em tempos de quarentena, né? Mas em breve eu tô voltando para São Paulo. Então eu espero que quando tudo isso passar, a gente se reencontrar para dar um abraço, assim. Quando Sim, aí a puder, gente né? vai Não ser marcar com um máscara. encontro com todas essas Com meninas que certeza. estão morrendo de saudade de você também, tá bom? Um beijo, saudades, Beijo para você, garotas. obrigada, viu? Eu vou te tirar um pouquinho do ar só para poder finalizar a live com o pessoal. Claro, um beijo. Tá, beijo, obrigada. E aí, pessoal, deu para matar um pouquinho da saudade da Aninha, quem conhece? A Aninha é uma pessoa maravilhosa e ela é nordestina lá de Recife. Eu estou vendo que tem algumas pessoas de Recife aqui, né, assistindo a live. E a Aninha já morou em vários lugares, ela não para e ela vai disseminando realmente esse conhecimento e essa luta que ela tem realmente, né? Foi muito bom, gente. E obrigada, né, por vocês terem participado hoje. Foi bom também para eu aprender mais sobre esse assunto. Eu acho que é legal vocês também se interarem um pouco mais e vamos ver se a gente consegue ajudar mais mulheres também. E por falar em ajudar mais mulheres, tal, de a gente aumentar a nossa autoestima, autoconfiança, eu vou falar para vocês quem vai ser o meu convidado nessa quinta-feira. Não sei se vocês acompanham, se vocês conhecem, mas é o Eduardo Chinhachique, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu acompanho bastante o trabalho dele e ele vem aqui na quinta-feira para falar um pouquinho sobre autoestima, autoconhecimento, né? O que faz a gente se auto-sabotar. Então, eu acho que vai ser um papo bem legal. Então, eu espero vocês também na quinta-feira, às 10h30, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pela participação. Tchau.